Olá você, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo à nossa aula de ensino religioso. E vamos que vamos eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas refletirmos o seguinte objeto de conhecimento de hoje. Símbolos, ritos e mitos religiosos, as expressões religiosas através de seus símbolos, ritos e rituais, a preservação dos mitos e da cultura de um povo, a questão simbólica nas celebrações religiosas. Então, nós vamos, nessa aula de hoje, eu quero que você dê muita atenção mesmo. Papel, caneta e abertura de coração para juntos e juntas podermos construir uma boa aula. Então, vamos que vamos juntos na aula de hoje. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, hoje nós queremos começar a aula com algumas perguntas fundamentais, perguntas existenciais que vão mexer o campo da nossa subjetividade, do nosso eu, né? Mas tudo isso tem a ver com a questão religiosa, né? No primeiro momento eu vou te convidar para juntos e juntas pensarmos a dimensão do símbolo, do simbolismo na vida religiosa, como é que isso se relaciona com as tradições religiosas. E depois nós vamos também ter um momento de diálogo com as várias dinâmicas que o ser humano tem em relação à questão do símbolo, em relação à questão da tradição religiosa, ok? Mas eu quero te convidar para, nesse primeiro momento, nós refletirmos uma pergunta que é bem profunda, mas também, ao mesmo tempo, é bem provocadora. Vamos lá, então? Quando pensamos no ser humano, normalmente pensamos em um ser que utiliza tanto a razão quanto a emoção, né? Certo? Olha só, a razão que você pode estar usando no campo aí da ciência, da leitura, da produção de conhecimento subjetivo, né? Da área das exatas. A emoção que nós utilizamos aí na área da arte, da música, né? Dos esportes. Então, todo ser humano tem essas duas dimensões de razão e emoção. Tudo bem? Então, são duas dimensões que muitas das vezes todos nós possuímos, mas eu queria te convidar para darmos um passo um pouquinho além do que cotidianamente nós pensamos acerca disso. E se a pessoa, como na próxima cartela, se a pessoa fosse além disso, se a pessoa fosse além da razão, da ciência, da racionalidade, se a pessoa fosse para além da emoção, do campo aí da arte, da música, dos sentimentos, da poesia, você já pensou nisso? Olha só, olha bem essas duas imagens. O ser humano pode ir além da razão e da emoção? E aqui eu vou te provocar para algo muito importante. Ir além da razão e ir além da emoção é um desafio interessantíssimo. Por quê? E aqui eu vou te convidar para a próxima cartela. Algumas perguntas interessantes. O dinheiro vale pelo papel ou ele vale pelo que ele representa? Por que a justiça é representada por uma mulher com os olhos vendados? Aqui nós podemos inferir algo em comum nessas duas perguntas. A utilização dos símbolos. Presta atenção aqui, eu vou repetir essa pergunta para depois nós irmos com calma. Já pensou se de repentemente você pegasse R$100, R$500, aí tudo em notas bonitas, e queimasse na frente do coleguinha? Ou literalmente, né? O pessoal não fala assim, queimar dinheiro, né? Isso é meio provocativo.
Ou por que, que a justiça é representada por uma mulher com olhos vendados? Então, nós queremos começar essa aula de hoje pensando que os símbolos é uma dimensão que todo ser humano carrega. E nessas duas perguntas, nós vimos que tanto o dinheiro quanto a justiça se utilizam de símbolos para falar algo além da emoção, além da racionalidade. Tudo bem? Os símbolos são parte da vida da gente, ok? E aqui eu queria fundamentar essa observação a partir de um filósofo polaco chamado Ernest Cassiry, né? Ele nasceu em 28 de julho de 1874, em Breslau, que é na atual Polônia, em uma família judaica. Estudou direito, literatura, filosofia, tornou-se discípulo do neocantismo na Universidade de Hamburgo, lá na Alemanha. Lecionou em Berlim, em Hamburgo, e após fugir do nazismo, ele foi para os Estados Unidos, para as universidades de Iowa e Columbia. Mas olha que interessante, quando nós pensamos em Cassiry, ele escreveu obras muito importantes, como a filosofia das formas simbólicas, o ensaio sobre o homem, e ele faleceu em 13 de abril de 1945 nos Estados Unidos. Cassiry, ele vai propor que o ser humano, ele é um animal simbólico. Presta atenção. Ele não é só um animal racional, que é o racional. Ele é um animal que se define pela questão simbólica. Então, nós poderíamos dizer que, além da razão, além da emoção, né? Nós poderíamos colocar nessa equação que todo ser humano é um animal que utiliza os símbolos para se expressar, para se relacionar, né? Eu quero te convidar, é uma coisa muito simples. Por exemplo, você que deve ter um celular, ou certamente deve ter contatos, já deve ter utilizado, por exemplo, o Pix. O Pix é um mecanismo que virtualmente movimenta dinheiro, mas que concretamente falando não existe. É uma ideia, é um símbolo, é algo que movimenta um valor que eu vou atribuir, porque é algo que, de certa forma, eu vou atribuir um valor moral, um valor racional, um valor emocional, tá bom? Mas vamos voltar para Cassiry, rapidinho. O homem, ele cria e vive em um mundo simbólico. Presta bem atenção. Então, todo mundo, o ser humano, ele está imerso em um mundo simbólico, porque tem os mitos, tem as religiões, tem a arte, a linguagem e as histórias são formas simbólicas que vão constituir, no final das contas, a cultura. Então, onde tem mito? O mito é uma linguagem simbólica. O mito, por exemplo, vamos colocar aqui, de repente, o mito da cobra grande, o mito, de repente, da criação do mundo. As religiões têm também linguagens simbólicas. A cruz, né? A lua crescente. A arte usa também símbolos. A história está repleta de símbolos. Para pensar, de repente, no símbolo da pomba da paz, né? Então, tudo isso constitui cultura. Então, para ele, esse mundo simbólico, Cassiry vai falar que o ser humano é definido pela capacidade de criar por símbolos e não pela razão.
e não somente pela razão. Então, nós podemos dizer o seguinte, que todo ser humano, ele tem a capacidade de utilizar da razão, utilizar da emoção, mas o símbolo é algo inerente. O ser humano, ele consegue criar e viver em um mundo simbólico. E por que esse mundo é simbólico? Porque, de certa forma, ele vai dando razão para isso. Ele vai, de certa forma, indo além dessa razão instrumental, essa razão racional, né? E aqui eu quero que você contemple comigo algumas imagens muito importantes. Aqui é o meu ladinho, né? Aqui meu ladinho aqui que você está vendo aqui a imagem da Pietà, né? Do lado, a imagem da criação do homem. E bem abaixo aqui, você está vendo a imagem da Catedral de Brasília. Essas três imagens, elas só são possíveis porque o ser humano, além da razão, além da emoção, ele conseguiu simbolizar aquilo que ele sentia, aquilo que ele pensava a partir de símbolos. A imagem aqui da Pietà, que é o símbolo de uma mãe, Maria, carregando o seu filho Jesus. Um símbolo de tristeza, de resignação. Do lado você vai ver a imagem uma clássica imagem da criação do ser humano. O ser humano que tem, né, esse contato com o divino. E essa arte tem muito a falar. O ser humano, na sua pequeneza, mas que de certa forma se conecta, se religa com o transcendente. E logo abaixo você vê, por exemplo, essa clássica e bonita imagem da Catedral de Brasília, que foi feita por Oscar Niemeyer, que é um grande arquiteto brasileiro, que aí, a partir das curvas, ele conseguiu concatenar essas curvas para se tornar uma igreja modernista que está conectada com todo o conjunto arquitetônico da cidade de Brasília. Então, 3 imagens, 3 símbolos, 3 maneiras de estar no mundo e estar imergido nesse mundo de símbolos. Ok? E aqui eu quero te convidar para a seguinte reflexão. O uso consciente dos símbolos nos conecta às dimensões mais profundas da experiência humana, ampliando nossa capacidade de empatia e compreensão em relação aos outros. Olha só, então todo símbolo me conecta com o outro. Ok? Todo símbolo, além de me conectar com a outra pessoa, me coloca também numa posição de compreensão e de relação. Ok? E aqui, essa conexão com o outro, o símbolo, ele é capaz de existencialmente me tornar parte de uma comunidade. Tudo bem? Para pensar aqui, você, meu caro aluno, minha cara aluna, que está aí na comunidade do interior, que, vez por outra, fazem os festejos dos santos, né? Festejar o santo do interior, São Francisco, São José, né? O santo padroeiro, além de me conectar com o divino, me conecta com a comunidade. Então, aquela imagem do santo, aquela festa do santo, simbolicamente me coloca em empatia, porque aquele lugar é parte da minha vida, parte da minha conexão com a minha comunidade de origem. Entendeu? É parte do meu chão. Então, o meu chão tem muito símbolo que me conecta e fala a partir desses símbolos. Ok? E aqui eu quero te convidar para fazer uma outra reflexão em relação a como é que esses símbolos se conectam com a
religião, né? As religiões estão repletas de símbolos que enriquecem a nossa compreensão sobre o sagrado e como nos relacionamos com ele. Através desses símbolos, as barreiras entre as linguagens verbal e não verbal são suavizadas. Elas permitem que o invisível se torne parte palpável de nossas vidas diárias. Então, nós podemos dizer o seguinte, que através do símbolo, como está colocado nessa cartela, a nossa vida se torna palpável. Vou voltar ao exemplo do santo padroeiro lá no interior. Quando as pessoas estão seguindo, de repente, o mastro de São Francisco, você não está simplesmente cortando um pedaço de madeira. Você também está se conectando com a ecologia do lugar, está conectando com a história daquele lugar, está, de certa forma, se colocando numa estreita conexão com a religiosidade das pessoas que formam aquela determinada comunidade de fé. Então, vamos olhar para os exemplos. Quando a gente olha para a cruz, vemos a imagem que denota a religião cristã, o cristianismo. Olhamos para a lua crescente, percebemos a imagem que denota a religião islâmica, o islamismo. Quando olhamos para a estrela de Davi, pensamos e já contemplamos uma imagem que é muito forte no judaísmo. Quando você pensa, de repente, numa vela acesa, pode pensar, de repente, nos rituais de ofício memorial dos mortos, né? Que é muito usado em várias religiões, né? Então, esses são alguns exemplos de símbolos que são presentes em várias religiões e que, de certa forma, estreitam essa relação entre religião e simbolismo, tá? Nós vamos agora, nesse momento, conversar e escutar um especialista na área da ciência da religião, que é o nosso querido doutor reverendo Rafael Vilaça, que é mestre doutor em ciência da religião pela Universidade Católica de Pernambuco. Então, fica com a contribuição dele nesse momento. Sobre a temática que nós estamos debatendo hoje, eu gostaria de trazer a importância dos símbolos religiosos para o nosso dia a dia. Nós lembramos que todas as religiões, elas possuem seus símbolos e eles nos comunicam a fé, aquilo que há de mais sagrado naquela religião, naquela crença. Não necessariamente nós teremos esses símbolos dentro das celebrações. Muitas vezes nós carregamos eles em nossos corpos, como terços, bíblias, até mesmo nas tatuagens que nós vemos em algumas pessoas e também dentro de nossas casas. E não apenas dentro das casas, mas também nas ruas. Os símbolos, eles comunicam a nossa fé. Nesse sentido, o povo brasileiro, ele é adepto desses símbolos desde os tempos mais antigos. E isso nos traz a nossa história, comunica a nossa identidade, inclusive fala sobre aquilo que nós acreditamos. Os símbolos, eles têm também um papel de mostrar como nós estamos celebrando a nossa fé, qual é o momento da celebração. Como eu trouxe para vocês, em alguns outros momentos, a cruz ela pode comunicar várias coisas, desde a morte de Cristo até mesmo a ressurreição. Uma guia no seu pescoço pode comunicar também a qual orixá ou qual divindade pertence numa religião afro-brasileira. A Bíblia que você carrega fala muito sobre a sua fé na palavra de Deus ou em outras escrituras que venham a existir, como o Alcorão ou até mesmo o Antigo Testamento para os judeus. E nesse sentido, nós temos um papel importante dos símbolos no nosso dia a dia. Todavia, como nós vemos ao redor do mundo, esses símbolos muitas vezes eles são desprezados ou até mesmo atacados pela falta de compreensão das pessoas. E dessa forma, cabe a cada um de nós respeitar estes símbolos que são trazidos no corpo, dentro dos espaços religiosos ou até mesmo no espaço público, nas praças, nas ruas, nos carros, sejam com mensagens, sejam com imagens, sejam com oferendas que estão presentes ao redor desse espaço público. E nesse sentido, cabe a cada um de nós, independente da religião, seguir aquela regra de ouro.
faças aos outros aquilo que queres que seja feito a ti. E é assim que nós construímos uma sociedade mais tolerante, uma sociedade em que as pessoas se respeitam e que promove, acima de tudo, a paz, já que vivemos, infelizmente, tempos de guerra. Nesse sentido, os símbolos eles comunicam a mensagem maior das religiões, que é a paz consigo, com o próximo e com Deus. Então, reforçando essa mensagem que foi colocada pelo nosso querido reverendo Rafael Vilaça, os símbolos eles nos conectam conosco, com o outro e com o transcendente. Respeitar a simbólica do outro, o símbolo do outro é também um exercício necessário de urbanidade, um exercício necessário de convivência. Ainda mais na nossa sociedade, que é uma sociedade que nós precisamos, mais do que nunca, entender que nós estamos numa sociedade de diversidade. E aqui vamos olhar algumas ideias bem importantes. Existem as celebrações religiosas, né? Essas celebrações religiosas são tão diversas quanto as próprias religiões, cada uma com seus rituais, símbolos e propósitos únicos. Elas marcam momentos fundamentais na vida humana, refletindo valores, crenças e a conexão entre o sagrado e o cotidiano. E aqui eu quero reforçar algumas ideias que já foram colocadas em aulas passadas, mas não custa a gente endossar isso. Vamos lá então, na próxima cartela. As celebrações dos ritos de nascimento, né? São ritos de acolhimento, como o batismo, as circuncisões ou nominações. Elas simbolizam a integração de um novo ser à comunidade espiritual. Então, toda celebração, todo rito de nascimento, como o batismo e outros ritos introdutórios, eles são muito importantes para aquela comunidade de fé, ok? Vamos para um segundo tipo de celebração. Temos também as celebrações de amadurecimento ou de maioridade, como as cerimônias do crisma ou confirmação, o bar mitzvah ou bat mitzvah, ou os ritos de passagem que celebram a transição para a vida adulta e os deveres religiosos. Vamos lembrar das comunidades indígenas que usam, de repente, os rituais aí da tucandeira, da menina moça, como acontece aqui no estado do Amazonas, ok? Temos também outros rituais, por exemplo, os rituais de casamento, né? Que são uniões sacramentais, como os matrimônios cristãos ou as núpcias hindus, né? Unem casais sob bênção divina e tradições culturais. Também nós temos os rituais de enfermidade. Vamos lá, então? São rituais de cura, como as unções dos enfermos ou preces coletivas que buscam o conforto físico e espiritual de uma pessoa que está doente, que está numa situação complicada no hospital ou em casa, né? Então, sempre é um ritual muito interessante e ao mesmo tempo necessário no decorrer da vida da pessoa. Então, tem também o ritual de morte, que são as cerimônias fúnebres, com os velórios, os enterros ou reencarnações. Honram a vida e a transcendência conforme cada fé de cada religião, ok? Agora vamos para alguns exemplos de rituais. Por exemplo, nós temos o ritual do Retorroque. A festa do Retorroque é o maior ritual indígena entre os povos do Tocantins. As crianças indígenas são preparadas para o ritual por cerca de um mês. A preparação inclui a ida para a floresta, onde, como parte do ritual, os meninos aprendem a caçar, a pescar e valorizar os bens da natureza de onde a aldeia tira o sustento para a família. Então, na verdade, esse ritual é para o menino realmente virar homem, né? Virar moço, para poder realmente assegurar a sobrevivência da comunidade. Então, é muito interessante esse ritual que acontece lá no Tocantins, né? Aqui no Amazonas nós temos também o ritual da tucandeira, que acontece entre o Saterê e Simaué, e que é a partir que eles pegam uma luva cheia de formiga, e aí a criança tem que aguentar a dor para poder ser homem e ser adulto. Vamos ver outros rituais bem interessantes. Temos a oferenda Iemanjá na passagem de ano,
Esse é um dos ritos afro-brasileiros mais populares que se tem notícia. Na passagem do ano, no Réveillon, as pessoas preparam suas oferendas em Iemanjá, a deusa dos mares, nas religiões africanas e afro-brasileiras, e as apresentam para que esta orixá conceda um ano repleto de bênçãos e de paz. Não só os adeptos dessas religiões, mas muitas outras pessoas de diferentes credos e espiritualidades realizam essa celebração. Também eu queria colocar, por último, uma celebração católica romana, né? Que acontece aqui na Amazônia. Na próxima cartela, nós vamos ver o Círio de Nazaré, que é a maior procissão católica do mundo, né? Mais de 2,5 milhões de pessoas. No segundo domingo de outubro, em Belém do Pará, celebra-se a festa de Nossa Senhora de Nazaré, que é padroeira daquele estado. A festa reúne dezenas de milhares de fiéis nas ruas da capital paraense. A fé e a devoção dessa festa gira em torno da pequena imagem da Virgem Maria de origem barroca. E aqui eu quero te convidar a refletir essa frase do padre Fábio de Mello. Que o seu chegar seja mais que um simples chegar, que seja o símbolo de um tempo de demoras e permanência, que nossa fome de amor seja sempre saciada nos olhares dos quais nos serviremos, que seja assim. Então, nós tivemos então uma oportunidade de refletir sobre a questão do ser humano como ser simbólico, vimos também alguns rituais celebrativos e, ao mesmo tempo, ficamos com alguns exemplos concretos que acontecem em várias culturas aqui no nosso Brasil. Então, te agradecemos a sua grata colaboração e atenção e esperamos que, a partir dessa reflexão, nós possamos também melhor respeitar o outro, que muitas das vezes tem um olhar, uma cultura, uma religião diferente da minha, mas que precisa e deve ser respeitada. Então vamos que vamos construir juntos educação.